Então, olha só. Agora, vamos calcular nossas primeiras derivadas. Calcular de verdade. Estão emocionados? Espero que sim. Tá? Então, essa tela aí que eu coloquei, outra tela que eu trouxe pronta, essa tela aí mostra a taxa de variação média, tá? Beleza? Então, vamos olhar, eu coloquei ali o ponto que eu chamei de x0 igual a 2, beleza, pessoal? Certo? E aí, a derivada em inclinação tem uma reta tangente que está passando aqui, beleza? Que é aquela que a gente que eu apaguei ali, que deu y igual a 4x menos 4, se não me engano. Que é uma reta que está passando aqui, beleza? Tranquilo? Mas nessa tela aí, eu tô mostrando a taxa de variação média entre o ponto x igual a 2 e esse ponto aqui que é x igual a 4. Estão vendo aqui? Certo? E aí eu estou visualizando aqui, estão vendo? Eu estou botando o ponto x0 igual a 2 e o ponto x0 igual a 2 está aqui, x1 igual a 4 está aqui. Aí eu tenho f de x0 igual a 4, f de x1 igual a 16. Eu estou de novo ainda com a função f de x igual a x2, que está escrito aqui. Todo mundo está visualizando? Beleza, pessoal? Certo? Aí ele também mostra, ó, delta y que é igual a 12, concorda? Porque é esse f aqui menos esse f aqui que dá 12, tranquilo? Certo? E delta y sobre delta x é igual a 6, certo? Beleza? Alguém se perdeu ou todo mundo está entendendo? Beleza? É a taxa de variação média, tá legal? Que é a inclinação dessa reta que está aparecendo em vermelho aqui, todo mundo está vendo? Essa reta aqui vermelha aqui? Sim? Não? Ana Beatriz, tá? Beleza? Tranquilo? E aí tem que imaginar que tem aquela reta tangente que está aqui assim. Então, o que vai nos ajudar a calcular de uma maneira que não seja de olho a inclinação daquela reta tangente? Lembrando que a inclinação daquela reta tangente é a derivada. Beleza? Certo? O que vai ajudar é o seguinte, a gente observar que quando eu vou aproximando esse ponto x1 do ponto x0, ó, estão vendo ali? Certo? Essa taxa de variação média, ela vai se aproximando também da taxa de variação instantânea. Dá para perceber isso? Certo? Beleza? Sim ou não? Tá? Vou até dar um zoom aqui também. Deixa eu fazer uma coisa que eu acho que vai dar para ver melhor, rapidinho. A reta vermelha representa o que mesmo? A variação média? É isso aí, eu vou desenhar melhor. Essa reta vermelha que dá para, de uma forma que dê para ver melhor. Calma aí. Pronto. Agora dá para ver melhor essa reta vermelha, estão vendo? Beleza? Essa reta vermelha é que passa por esse ponto e esse ponto aqui, tá? Certo? Então, a inclinação dessa reta vermelha é a taxa de variação média, certo? Porque é aquilo que a gente está falando da montanha no começo da aula, tranquilo? Porque a inclinação dessa reta vermelha é esse delta y aqui sobre esse delta x aqui. Tá beleza? Certo? Tranquilo, pessoal? Todo mundo está situado? Tá? Porque isso aí é o passo que a gente vai fazer para calcular a derivada. Então, alguma dúvida nisso? Fez sentido? Tá?
Agora o que eu vou fazer? Eu vou aproximando cada vez mais esses dois pontos aqui, certo? Quando eu vou aproximando esses dois pontos aqui, vocês vão vendo que essa reta vermelha, ela vai se aproximando da reta tangente, tá? Deixa eu dar o zoom aqui. Estão vendo a reta vermelha se mexendo ali? Aqui ela some, na verdade, que ele não consegue mais desenhar. Mas quando esses dois pontos estão muito perto, essa reta vermelha vai ficando, que é a taxa de variação média, ela vai ficando cada vez mais próxima da taxa de variação instantânea. Essa ideia faz sentido para vocês? Essa... Hã? Achei que já estava. Quê? Achei que já estava. Tá, não, ele está chegando cada vez mais perto, tranquilo? Tá, mas isso acontece por quê? Porque é assim, se eu tiver aqui, por exemplo, deixa eu fazer um desenho aqui. Vou dar zoom aqui mesmo. Assim vai dar para ver. Olha só, pessoal. Tá dando para ver a reta vermelha aqui, não tá? Certo? Essa reta vermelha, ela é uma reta que passa por esses dois pontos aqui, tá beleza? Certo? Só que quanto mais esse ponto vai chegando perto desse, essa reta vermelha aqui vai ficando mais próxima da reta tangente. Sim, geometricamente, dá para perceber isso? Sim. Tá? Essa ideia que é fundamental. A reta tá? tangente que não é reta. Não, a reta tangente é uma reta, mas quando você dá zoom na curva, ela fica parecida com a reta tangente, entendeu? É porque, pela variação, eu achei que isso já era a tangente. Não, isso é porque não está dando para ver direito. Isso aqui não é a tangente, porque a tangente vai passar só por esse ponto aqui, entendeu? Certo? Essa reta aqui vai passar por esses dois pontos. Só que quanto mais perto esses dois pontos estiverem, mais perto isso vai ficar da tangente, Esses entendeu? dois pontos são os pontos da parábola, né? São dois pontos da parábola. Só que eu estou pensando assim, eu estou deixando esse parado, estou aproximando esse desse. Entendeu? Eric. Sim. Sim ou não? Sim, né? Para baixo. Caio. Sim. Certo? Tranquilo? Tá? Por enquanto que eu estou vendo aqui em vermelho, é uma reta que passa por esse ponto e por esse ponto aqui. Beleza? Certo? Agora, quanto mais próximos esses pontos estiverem, certo? Esses dois pontos estiverem, mais próxima essa reta vermelha aqui vai estar da reta tangente. É essa a ideia. Isso fez sentido? Sim. Beleza? Tranquilo? Agora, quem é a inclinação dessa reta vermelha aí? Essa reta vermelha passa por dois pontos, que eu estou chamando dois pontos na parábola, como o Daniel falou, que eu estou chamando de x0 e x1, tranquilo? Então está tudo descrito ali, ó. No caso aqui o x0 é 2, o x1 é 2,2, tá?
Aí ele tá mostrando ali o f de x0 e o f de x1, tá legal? Beleza? Então, quem é a inclinação dessa reta vermelha aí? É ΔY sobre ΔX, concorda? Quem é ΔY sobre ΔX? 4,2. É, isso. Mas a fórmula é essa aqui, concorda? Tá beleza? Tranquilo? Essa fórmula aqui é a inclinação daquela reta vermelha. Tá legal? Que é o quê? A taxa de variação média. Alguma dúvida nisso? Eric, tá de boa ou não? Quando eu vejo um monte de letra, eu fico desesperado. Tá, mas eu tô fazendo a letra junto com o desenho. Tá? Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Certo? Tranquilo? Isso é a taxa de variação no caso desse desenho aí, entre o ponto 2 e o ponto 2,2. Tá certo? Tranquilo? A ideia que eu estou querendo dizer é a seguinte: quanto menor esse intervalo, mais próxima a inclinação dessa reta aí, que é a taxa de variação média, vai ficando cada vez mais próxima daquela inclinação local, que é a inclinação da reta tangente, que é a derivada. Essa é a ideia. Essa, Daniel. No caso, você está comparando dois pontos, porque você falou que a derivada é a gente vendo a inclinação de um ponto. Exatamente. A derivada eu Nesse vou... caso de um ponto só. Por Então. exemplo, pode vir uma questão que tenha só um ponto, sem ter outro ponto, para a gente fazer essa comparação. Então, no final vai ser isso. Tranquilo, que eu vou aprender. A derivada, quando você tem, não é uma taxa de variação média. A derivada é o que a gente chama da taxa de variação local, certo? Que é como se fosse a taxa de variação naquele ponto, certo? Que a gente viu antes do intervalo que a derivada é a inclinação da reta com o qual o gráfico fica parecido quando a gente dá zoom, que é a reta tangente, que é a mesma coisa. Beleza, pessoal? Certo? Aqui eu não tenho a taxa de variação no ponto, eu tenho a taxa de variação no intervalo, que é isso que o Caio está falando, do ponto x0 ao ponto x1. Mas o pulo do gato aqui é que quando esse x1 vai se aproximando do x0, essa reta que passa por esses dois pontos vai ficando cada vez mais próxima da reta tangente. Certo, Larissa? Queria falar? Não. Pode explicar de novo essa ideia de reta tangente? Então, a reta tangente é a inclinação local. É a reta com a qual o gráfico se parece. Ok. Quando você dá zoom, entendeu? Sim, entendi. Beleza? E eu estou falando, quando eu aproximo esse ponto desse, é como se eu estivesse dando zoom. Ok. Tá? Eu estou... Daniel. Entendi. A ideia, então, quanto menor o intervalo entre esses dois pontos, mais ele se aproxima. Essa reta é secante, né? É. Se aproxima de uma reta tangente. Isso. Mas a partir de como eu vou saber o intervalo que isso vai ocorrer? Não, é tipo, vai se quando o ponto final for bem próximo do ponto inicial, mas... Então, mas calma. Todo mundo... Isso que o Daniel falou... Então, vamos lá. Quando isso vai ocorrer, tá? Vamos chegar lá. Mas isso que o Daniel falou antes é exatamente a ideia que eu estou querendo explicar para vocês. Vê se todo mundo entendeu o que o Daniel falou. Certo? Quando esses dois pontos vão ficando cada vez mais próximos, certo? Essa inclinação, que é a taxa de variação média, vai ficando cada vez mais próxima da reta tangente, que é a taxa de variação local. Isso está de boa para todo mundo? Sim, Caio. Beleza? Daniel. Certo? Tranquilo? Então, quando esse ΔX aqui vai ficando cada vez menor, porque se eu estou dizendo que eu estou aproximando um ponto do outro, eu estou fazendo o ΔX ficar cada vez menor, beleza? Certo? E aí eu estou dizendo que essa taxa de variação média vai ficando cada vez mais próxima da inclinação do ponto. Tranquilo? Então, quando eu estou falando que
ela vai ficando cada vez mais próxima. Qual é o conceito que falta para a gente chegar nele? Limite. Eu estou falando de um limite. Beleza? Certo? Então, eu estou fazendo esse ΔX aqui tender a quanto? A zero. A zero. O ΔX tender a zero. Ou então o x1 tender para o x2. Que é a mesma coisa que o ΔX tender a zero. Beleza? Certo? Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Sim mesmo? Pode falar, porque agora é o momento mais importante. Não, eu achei que era a razão que tinha que tender a zero, tinha que ficar zero, né? Não, o ΔX que tende a zero. Mas, por exemplo, se a ΔY fosse 5 e o ΔX fosse 0, 5 sobre 0 não é 0. Então, na verdade, tanto ΔY como ΔX vão tender a zero. Mas a razão entre eles não tende a zero. Entendeu? Certo? Vamos lá. Posso apagar isso aqui? Tá de boa isso que eu falei? Tá mesmo isso? Isso é o conceito de derivada, tá? Então, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Pode. Olha só. Vou apagar, vou escrever isso aqui, ó. Esse ΔY sobre ΔX, tranquilo? Tá? Então, o que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular, eu tenho que olhar para esse ΔY sobre ΔX, calma. Esse ΔY sobre ΔX, beleza? E eu vou fazer o ΔX tender a zero, tranquilo? Então eu vou calcular o limite disso quando ΔX tende a zero, tá beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? Então, quem é esse ΔY sobre ΔX? É um f de x menos f de x0 sobre x menos x0, que é aquilo que eu estava escrevendo ali. Tá de boa, pessoal, isso? Certo? Tranquilo? Só que eu não estou botando x1 mais porque não precisa, tá? Certo? Eu vou fazer esse x se aproximar de x0. Tá beleza? Isso? Certo? Tá? Então, isso aqui é a taxa de variação média. Então, o que eu estou fazendo? O limite da taxa de variação média. O que eu estou falando? O limite da taxa de variação média, quando o ΔX tende a zero, é a inclinação no ponto. É a taxa de variação local. Essa é a ideia. Essa ideia faz sentido? Sim. Mesmo, pessoal? Alguém quer perguntar? Tá? Agora, repara só. A gente vai começar a fazer as contas. Vai ficar mais claro a seguinte coisa, ó. Se eu olhar para o ΔY e para o ΔX, todos dois tendem a zero, tranquilo? Certo? Porque olha só. Licença, posso escrever, no caso ali, para talvez, sei lá, de outra forma, y menos, perdão, y inicial menos final, contrário, final menos inicial? Sim. Esse x é o y, esse f de x é o y final, entendeu? Mas aí o professor tem que dar correto, né? Sim, claro. Mas o importante é você saber fazer a conta, você saber manipular isso, tranquilo? Esse é o x0, é o x inicial, x é o x final. F de x0 é o y inicial, f de x é o y final. Que a gente está vendo aqui, ó. No caso eu estou fazendo x0 igual a 2, x1, que é o x, que é aquele que eu chamei de x lá, igual a 2,2, beleza? Certo, pessoal? E podem ver, o ΔY sobre o ΔX, aqui ele está 4,2. Tá de boa? Certo? Vocês podem ver que quando eu vou aproximando esse ponto desse, ó, ou seja, eu estou fazendo aqui o ΔX tender a zero, estão vendo? O ΔY sobre o ΔX está se aproximando de quanto ali, ó? Agora 4.
que é o valor que eu achei de olho antes do intervalo, lembra? Olha, vai ficar muito perto de 4. Tranquilo? Sim? Tá fazendo Então, se a sentido. variação de x, deixa eu ver se eu pensei certo. Se a variação de x for próxima de zero, a reta tangente que passa por aquele ponto, não, a variação, né, essa parábola, esqueci, a variação vai ser quase no limite, exata à reta tangente daquele. Sim, exatamente. Mas tudo bem, mas deu para entender o que você quis dizer e tá certo a ideia que você quis dizer, beleza? Porque quando você falou assim do delta x igual a zero, eu ainda fiquei com esse conceito da razão na cabeça. Eu falei, ué, mas não era para ser igual a zero a variação? Não. Então, o delta x tende a zero. Quando o delta x tende a zero, necessariamente o delta y também tende a zero. Certo? Então aqui eu vou ter sempre uma coisa zero sobre zero. Mas 0 sobre 0, o valor de 0 sobre 0 depende do caso. Lembra que a gente já falou sobre indeterminados? Tranquilo? Então o que eu tenho aqui, certo, é que o delta x tende a 0. Quando o delta x tende a 0, o delta y também tende a 0. Só que a comparação entre eles não tende a 0. Quando a gente começar a fazer contas, isso vai ganhar mais concretude. Certo? Tranquilo? O Leibniz falava isso. Leibniz é uma das pessoas a quem se atribui a invenção do cálculo. Então ele falava: a derivada emerge da aterradora propriedade segundo a qual duas grandezas se evanecem, mas a comparação entre elas não se evanece. É isso que a gente está falando aqui. Profundo, pai. Profundo. Isso. Mas se for positivo, quer dizer que então, por exemplo, se for numerador, denominador tende a, por exemplo, a zero mais rápido do que o denominador. Isso, exatamente. Isso aí. Mas vamos começar a fazer contas, Bia, que aí isso vai dar para entender melhor. Fala. O delta y tende a zero se tem um termo independente da função. Porque você vai subtrair e vai cancelar esse termo independente, entendeu? Vai virar quase a mesma função, né? Isso. Entendeu? Certo? Mas, independente disso, dá para observar aqui o seguinte, ó. Quando o delta x tende a zero, na verdade, tanto faz escrever assim ou assim, ó. Beleza? Dizer que delta x tende a zero, beleza? É a mesma coisa que dizer que x tende a x0, tá certo? Tranquilo? Tá? Beleza, pessoal? Tá? Ainda posso escrever de uma outra forma, que eu vou escrever aqui, mas isso aqui todo mundo está entendendo? Então, olha só, Bia. Quando x se aproxima de x0, o f de x se aproxima de f de x0. Então, por isso que os dois tendem a zero, entendeu? Beleza? Certo? Então, sempre que eu calculo a derivada, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho que o delta y sobre o delta x, os dois tendem a zero, mas a comparação entre eles não tende a zero. Porque pode os dois tender a zero, mas tipo assim, os dois estão tendendo a zero, mas um é sempre o dobro do outro, por exemplo. Entendeu? Nesse caso específico, o delta y não é zero especificamente. Não, o delta y vai tender a zero. Pode ver aqui, ó. Ó, delta y aqui está 0,09, entendeu? Beleza? Eles vão se aproximando de zero, certo? Tranquilo? Tem outra coisa que o Leibniz falava também, que tem essa história que Newton e Leibniz são, vocês já devem ter ouvido isso, né? Newton era um físico inglês muito importante, eles eram contemporâneos, e Leibniz, já ouviram falar nesse nome? Leibniz era um filósofo alemão. E na época, os dois chegaram, assim, chegaram nas ideias do cálculo por caminhos diferentes, né? O Newton vinha mais da física e o Leibniz era mais da filosofia, digamos assim.
Ele Por isso, trabalhava com direito, né? Não tem ele nada a era ver com advogado, mas na época as coisas eram todas assim, misturadas. Beleza? Mas ele veio do cálculo, chegou no cálculo com uma abordagem mais filosófica. Por isso que eu gosto mais do Leibniz do que do Newton. A notação de Newton quase não é usada hoje em dia, né? Que prevaleceu mesmo foi... Sim, a notação de Leibniz é o dx, dy sobre dx, é isso. Que a gente vai chegar lá. Mas olha só. E outra coisa que o Leibniz falava que é assim, a comparação entre duas grandezas não depende do valor dessas grandezas. Então, um exemplo que ele dava para falar disso é o seguinte: eu não preciso saber quantos habitantes tem numa cidade para saber que a razão entre o número de olhos e o número de narizes naquela cidade é 2. Entendeu? Beleza? Então, não importa a quantidade. Uma coisa são as quantidades, outra coisa são as razões entre as quantidades. Tá? Então, ele usava esse exemplo dos olhos e narizes. Então é isso que eu estou falando. Então essas duas quantidades isoladamente tendem a zero, tranquilo? Mas a comparação entre elas não tende a zero, tranquilo? Beleza? Porque eu posso ter assim, uma quantidade é x, a outra é 3x, certo? Então, quando x tende a zero, 3x também tende a zero. Mas se eu fizer a divisão entre elas, essa divisão vai dar sempre 3, beleza? Então, elas isoladamente tendem a zero, mas a divisão não tende a zero. Beleza, Bia? Tá de boa? Tá certo, pessoal? Então, tranquilo? Vamos começar a fazer contas. Tá? Certo? E tem outra maneira de escrever isso aqui, que também é bastante usada, que é o seguinte. Olha só, o que eu tenho aqui? Aqui está aparecendo? Tá. Olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho que esse ΔX é quem? ΔX é x menos x0, concorda? Beleza? Tranquilo? Tá? Então, quem é x? X é x0 mais ΔX, alguma dúvida? Certo? Tranquilo que é isso? O ΔX é a distância que eu vou para ir do x0 até o x, tá? Então, pegando isso aqui, eu também posso escrever essa fórmula assim, ó. Porque o x não é x0 mais ΔX, tá? Então, eu também posso escrever isso assim. Aqui eu substituí o x por x0 mais ΔX, beleza? E aqui embaixo eu vou botar ΔX. Tá? Então, em geral, a gente calcula derivadas ou assim ou assim. Essas fórmulas são equivalentes. Beleza, pessoal? Tá? Certo? Tranquilo? Agora vamos fazer contas, exemplos. Posso apagar isso aqui? Então, isso que vocês estão vendo, calma aí. Isso que vocês estão vendo é a definição de derivada. Daqui para frente vocês vão ver muito isso. Tá? Tem gente que usa H pro delta também, né? Então, isso que eu ia falar. A letra padrão para o ΔX é H. Não sei de onde vem isso. Mas a gente chama o ΔX de H, né? Vocês vão ver muito isso aqui H em vez de ΔX. Tá? Beleza? Mas vamos fazer contas. Tá de boa? Tudo isso aí foi pra gente poder achar o coeficiente da coisa. Lembra que no x0 igual a 2, quando a gente fez de olho, deu 4. Agora eu vou fazer a conta mesmo certinha, vamos ver que vai dar 4 mesmo. Tá? Beleza? Mas aí para achar uma fórmula para isso, seria um processo parecido com aquele que a gente está fazendo de criar retas? Para achar a fórmula, aquele processo de criar retas, ele só funciona olhando ponto a ponto, entendeu? Nesse caso a gente tem um ponto e agora vai ter o coeficiente linear. Isso. A gente conseguiria criar outras retas. Mas só que aquele processo de criar reta, a gente não pode achar a fórmula porque eu teria que fazer para infinitos pontos. Entendeu? A fórmula é sempre uma coisa que
resume aquela coisa para infinitos valores, entendeu? A gente Então, conseguiria coxar qualquer ponto agora. isso. Mas como é que a gente faria para poder achar? Por esse modo aí, vamos fazer agora. Posso apagar isso aqui? Tá de boa, pessoal? Vocês estão achando difícil isso ou não? Hã? Tá. Mas é entendível. Agora você vai aprender. Não, você vai aprender. Até isso é mais complicado. Aham. Não, porque isso... Eu não consegui entender minha dúvida, mas eu repetir alguma coisa pra Tá. Isso é. Eu não consigo Então. entender a minha dúvida. Isso é. Mas isso é uma atitude saudável, digamos assim, beleza? Porque a gente tem que não encarar as nossas dúvidas como uma coisa negativa, entendeu? São as dúvidas que fazem a gente aprender, tá? Então eu acho que vocês não precisam esperar entender isso tudo de uma vez só. A gente vai continuar falando sobre isso. Então, assim, essa é uma ideia muito nova, assim, porque aqui a gente está falando, já está dentro do cálculo mesmo. E as ideias do cálculo são muito diferentes da forma como a gente pensa em matemática em geral no ensino médio, é ou não é? Certo? Então, ter dúvidas nesse momento é o esperado, viu, Larissa? Não é assim, sinal que você... Não é assim, é o, vamos dizer, o normal, digamos assim, entre aspas. Eu não gosto de usar essa palavra. Então, depois você vai começar a processar essas dúvidas e vai entender melhor qual é a dúvida, tá? Que a gente vai falar disso amanhã, vai falar disso semana que vem. Até lá ela aparece. Sim, isso aí. Posso apagar isso aqui? Apaga agora não, rapidinho. Tá. Mas tô pensando só no inferno, né? Porque, tipo... Por quê? É porque você vai pegar uma função e vai subtrair ideia de outra e... Não Pra calcular é. pra derivado, toda vez eu tenho que fazer essa... Não vai. Calma que você vai ver que não é no inferno. É muito mais Aí prático. depois vem aquela coisa do chute, chutou pro coisa. Junto, não é? Então, mas a gente vai chegar lá. Da onde vem esse chute que o Lucas falou, tá? Certo? Olha só, posso apagar agora? Tá. O cara começou criando reto, eu nem sabia que era. Mas é importante também o seguinte, aquele negócio que a gente falou na primeira parte de aula, criar reta, tá juntando com isso aqui. Entendeu? Isso também é uma coisa que é importante que aconteça, tá? Você vê que vai evoluindo, né? Antes era criar infinitas retas, agora você consegue criar uma só, consegue Isso. fazer todos os pontos. Sim. Mas o que eu estou fazendo é a mesma coisa, só que de uma maneira mais prática, digamos assim. Beleza? Então, vamos pegar o x0 igual a 2, tá? Lembrando que a função que eu tenho é x2. Se x0 é igual a 2, quem é o y0 igual a f de x0? É 4, beleza? Certo? Então eu vou calcular o ΔY sobre o ΔX. Tá? Beleza? Então eu vou pegar um ponto genérico e esse ponto aí. Eu vou fazer exatamente aquilo ali. Afirmar, isso foi segundo grau, né? Hã? Ó, Que? Não, eu estou trabalhando especificamente com essa função, tá? tá. Não, porque no caso ali, Ah. você só por o x inicial ser igual a 2, Aham. você já automaticamente colocou que a função do É, x vou chegar a escrever 4. aqui, ó. Porque é segundo grau. Porque eu estou com essa função aqui. F de x igual a x2. Isso. Se Mas, for outra função, é outra conta. mas esse é um exemplo. Eu sei que a gente está trabalhando com cálculo 1, no caso. Mas se for numa, vamos supor, eu sei lá como funciona, vamos supor que eu já fiz até o cálculo 4. Aí eu estou fazendo uma prova. Eu tenho que colocar que é sobre o segundo grau? Não, se você está fazendo uma prova, provavelmente você vai ter qual é a função que você tem que derivar, entendeu? Certo? Quer dizer, cada questão vai ter uma função diferente, certo? Então, olha só,
Vamos lá. Então eu vou fazer aquilo que eu estava falando antes. Eu vou pegar o delta y sobre o delta x, que vai dar quanto? Que vai ser quanto? Ah, calma que eu esqueci de escrever os valores. Então eu vou ter, ó, x0 igual a 2, y0 igual a f de x0, que é igual a 4. Alguma dúvida aqui? Tá. Então agora eu vou fazer delta y sobre delta x. E aí eu vou escrever isso assim, ó. F de x menos f de x0 sobre x menos x0, beleza? Tranquilo? Tá? Esse x0 e f de x0 eu vou substituir aqui. E esse x e f de x eu vou deixar ele genérico, porque eu quero pegar esse valor de x e aproximar ele para o x0, tá? Então, calma, eu vou escrever assim, ó. F de x é quanto? x2. Tá? Então eu vou escrever x2 menos 4 sobre x menos 2. Tá? Alguma dúvida de por que eu fiz isso? Ah, tá. O menos 4, o 4 seria, no caso, o f de x inicial. É. Eduarda. Eu acho que eu me perdi no meio do caminho, eu não estou conseguindo identificar se esse x0 é só um número qualquer ou se é alguém meio que ali dentro do gráfico. É de alguém dentro no gráfico. O x0 é esse aqui, x0 igual a 2, entendeu? O x0 é o ponto no qual eu estou calculando a derivada, entendeu? Então é esse ponto aqui, o 2, 4, entendeu? E esse ponto aqui é o x f de x, é um outro ponto qualquer, beleza? Tá, então, vocês entenderam por que eu substituí x2 aqui? Porque eu tenho x é um valor qualquer. Se o x é um valor qualquer, quem é o f de x? É x2. Porque eu estou trabalhando com essa função, entendeu? Beleza? Certo? Então eu cheguei nessa fórmula aqui. Alguma dúvida? Beleza? Certo? Agora eu vou fazer o... Posso continuar? Pode. Tá. Agora eu vou fazer o limite disso com x tendendo a x0, que é a mesma coisa. X tendendo a 2. Ai. É, x tendendo a 2. Ai. Exatamente. X tendendo a 2. Para poder zerar Isso. x de baixo. Tá? X tendendo a 2. Então, ó, como eu estava falando para o Eduardo, o que eu estou fazendo, a conta que eu estou fazendo é o que eu estou visualizando aqui. Ó, então, aqui eu estou fazendo x tendendo a 2, ó. Certo? Ó, aqui eu tenho o x igual a 2 e o x1 igual a 2,02. Eu estou aproximando cada vez mais. Olha lá. Estão vendo lá? Ó, eu estou aproximando o x do 2, beleza? Tá? Então é importante entender que a conta que eu estou fazendo lá é o que está acontecendo aqui. Tá de boa isso? Tá? Beleza? Agora, o que eu posso fazer aqui para calcular esse limite? Alguma ideia? Abre o x quadrado com Isso. Ah. Então, x2 menos 4 eu posso transformar isso em quê? x2 em 2, 2. Ah, não, x não tem valor. x menos 2, x mais 2. Todo mundo concorda? Isso aqui sobre x menos 2. Isso. Aí, beleza? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Eu usei um produto notável. Mas é por que o produto não trava do menos 4? Hã? Não, x2 menos 4 é x menos 2 vezes x mais 2. Ah, eu não posso fazer tipo... É isso Como aqui, eu sei o A2. X, eu não posso já substituir, não? Não, porque vai dar zero. Substituir pelo quê? Não. Pelo 2? É, porque Se você substituir pelo 2 aqui, vai dar 0 sobre 0. Entendeu? Eu tô precisando sair dessa indeterminação. Entendeu? Briana, Não entendi, professor. até aqui você entendeu? Sim. Então, não tem esse produto notável? Sim. Então, A2 menos B2 não é A mais B vezes A menos B? Sim. Então, x2 menos 4, substitui x no lugar do A e o 4 no lugar do B. Sim. Mas o 4 poderia estar ao quadrado?
que é 2 Não, porque o 4 é 2 ao quadrado. Ah, entendi. Por isso que apareceu 2 aqui e não 4. Entendi. Tá de boa, Eduarda? Beleza? Tranquilo? Então agora, quanto vai dar isso aqui? Eu posso cancelar, como a Larissa falou, certo? Então eu vou ter limite, um x tendendo a 2, quanto vai dar isso aqui? Esse que eu posso cancelar, vai ficar quanto então? X mais 2, quanto dá isso aqui quando x tende a 2? 4, que é aquele número que a gente tinha achado quando a gente fez de olho. Beleza? Agora eu vou fazer essa mesma coisa aí de outro jeito, Larissa. Não, eu acho assim como fazer com outro ponto. Sim, isso que a gente vai Esse fazer. tem a questão tipo, do 4 ser o resultado aqui. Sim, vamos fazer exatamente isso agora. É como fazer para o número ímpar? Fazer o quê? Um número ímpar? Sim. Mas aí, Pode. aquela mesma fofoca do 0,999 é igual a 1? Sim, tem tudo a ver com 0,999 é igual a 1. Tá? Que a gente não fala. Por quê? O 0,999 igual a 1 também é um limite. Entendeu? Certo? Seria assim, o x vai ficar tão... A variação do x. É, o valor, não importa. Isso, o valor do x vai ficar tão próximo de 2, a reta tangente, vai estar, o número é tão significantemente menor ou maior que 4 que a gente considera 4. Na verdade, a maneira mais formal de dizer isso é que ele vai ficando arbitrariamente próximo de 4. Entendeu? Professor, Ah. tá, o x está se aproximando a 2, né? Porque É. você colocou o x aqui deu 4, né? Isso. Ah, ok. Eles viram o mesmo ponto? Hã? O X1 e o X0 viram o mesmo ponto? O Porque eles X1 se aproximam. e o X0 eles se aproximam. Mas aí não tocam. Não. Então não é o mesmo ponto. Não é o mesmo ponto. Mas eu estou dizendo assim, quando eles se aproximam, o ΔY sobre ΔX se aproxima de 4. Entendeu? Fala. Você colocou o limite com x tendendo a 2, não era para ser 0? Não, ou eu boto com x tendendo a x0 ou ΔX tendendo a 0, entendeu? Agora eu quero fazer dessa outra maneira, com ΔX tendendo a 0. Mas por que colocou ali com ele tendendo a 0? Porque para ser tendendo a 0 eu teria que botar o ΔX. Entendeu? Beleza? Vamos fazer de outra maneira que eu acho que é mais fácil. Bia. Por que você fala que da outra maneira você fez de olho? Porque teoricamente você fez uma conta lógica. Fiz. Por que é de olho? Porque da outra maneira eu olhei, quer dizer, eu deduzi a inclinação daquela reta visualmente olhando, e na verdade eu não estava olhando para uma reta, eu estava olhando para uma parábola, entendeu? Por isso que é de olho. Então eu fui dando zoom, certo? Mas não é a mesma coisa que você continuar fazendo ΔY sobre o ΔX? Só que quando eu faço daquela maneira pode dar um valor aproximado, porque na verdade a parábola não se transforma numa reta, ela fica parecida com uma reta, Então, essa entendeu? dedução foi um limite? Sua dedução foi um limite? Foi, só que antes do intervalo eu fiz esse limite de olho. Aqui eu estou fazendo a conta rigorosa que vai dar o valor certinho do limite, entendeu? Faz de conta que em vez de ser x0 igual a 2, eu teria um número irracional aqui, entendeu? Então naquele que eu fiz antes eu poderia não dar o valor exato, eu daria uma aproximação decimal para aquele valor. Beleza? Tranquilo? Tá? Por isso que eu falei que é de olho. Essa pergunta é muito boa, tá? Beleza? Certo? Na verdade, nesse exemplo, só deu certinho o mesmo valor, porque eu estou usando todos os números redondos, digamos assim. Mas se tivesse um número mais complicado, não daria o mesmo valor. Daria um valor aproximado, entendeu? Larissa. Então, esse número 4, ele é do x... Tá. Tem o x de 2 e tem o x de 1. Essa diferença de 4 é do 1 até o 2. Não, o 4 é no 2 mesmo. É no 2? É.
Entendeu? É por causa daquela tabelinha que você tinha feito antes, né? Isso. É. Ah, Então, mas é no 2 comparado ao 1. Tipo, se você Não, é no 2 não comparado a ninguém. Entendeu? Porque olha só. Quando eu tô o 2 comparado a alguém, eu estou fazendo um delta x. Entendeu? Certo? Então, tipo assim, o 2 comparado a alguém é quando eu tenho um x0 e um x1, né? Que é o que você está falando, o 2 comparado a 1, então eu tenho um delta x que é 2 menos 1. Beleza? Só que agora eu estou fazendo esse delta x tender a 0. Certo? tá. Voltando. Então, na verdade, quando eu tenho um delta x, eu tenho 2 pontos. Mas quando ele vai se aproximando de 0, ele está se aproximando de ficar um ponto só. Entendeu? Olha só. Aqui eu estou comparando esse ponto com esse. Mas eu vou fazer ele tender a 0. Então ele está tendendo a ficar um ponto só. Repara que ali agora apareceu o 4, certinho, tá vendo? Certo? Eu acho que quando fizer o exemplo com outro. Sim, vamos fazer o exemplo, com certeza, vai melhorar. Mas deixa eu fazer esse aqui de novo de outra maneira, tá? Porque, aproveitando essa pergunta do Lucas, deixa eu ver que horas são. Tá, dá tempo. Olha só, pessoal. Veja bem. Então, ou eu faço assim, certo? Posso apagar isso aqui? Tá. Olha só, ou eu faço assim, beleza? Tranquilo? Então aqui eu estou fazendo x tender a x0, ou eu faço assim. Vou botar delta x. Beleza, pessoal? Todo mundo está vendo que isso aqui é a mesma coisa, escrita de uma forma diferente? Sim. Por quê? Porque eu tenho que delta x é x menos x0. Então, x é igual a x0 mais delta x, tá legal? Tranquilo? Beleza? Então, ou eu calculo assim ou eu calculo assim, tá bom, Lucas? Por isso que naquele eu botei x tendendo a 2, tá? Porque eu estava fazendo x tendendo a x0. Tranquilo? Aqui o x0 é 2, aí 2 menos 2... Isso. Mas eu posso fazer assim, delta x tendendo a 0. Eu acho essa maneira, inclusive, mais fácil, porque a gente não vai precisar usar um produto notável. Então vamos fazer o mesmo exemplo assim, no x0 igual a 2, beleza? Certo? Depois eu vou fazer do x0 igual a outro valor. Pode ser um ou pode ser outro qualquer, tá? Posso apagar aqui? Eu vou usar essa fórmula de baixo. Beleza? Então vamos botar, ó, o f de x0 é 4, concorda? Beleza? Esse f de x0, o x0 é quem? É 2, beleza? Então vamos colocar 2 aqui no lugar do x0, tranquilo? Então,
esse f de x0 mais ΔX, eu vou escrever como 2 mais ΔX ao quadrado. Todo mundo entendeu por que eu fiz isso? Porque o f de x é ao quadrado, tá? Então f de x0 mais ΔX é x0 mais ΔX ao quadrado. Menos o f de x0, que é 4, beleza? Sobre ΔX, tranquilo? Tá? Beleza? Quanto vai dar isso aqui? Então aqui eu vou fazer essa conta aqui, isso aqui é o quadrado, tá? Vai ficar 4 mais 4 vezes ΔX, isso, mais ΔX ao quadrado menos 4. Alguma dúvida? Isso tudo sobre ΔX, beleza? Tá? Continuar aqui. Agora aqui, o que vai cancelar? 4 vai cancelar, então eu vou ficar com limite com ΔX tendendo a 0 de 4 ΔX mais ΔX ao quadrado sobre ΔX, beleza? Agora, o que eu posso cancelar também? Ó, esse ΔX vai cancelar aqui, então aqui vai sumir, e aqui vai ficar ΔX elevado a 1 só, tranquilo? Tá? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Quatro, beleza? Eu vou cancelar o ΔX aqui. É como se eu colocasse o ΔX em cima em evidência. E aí ele vai cancelar com o ΔX de baixo. Tá tranquilo? Certo? Então, aqui ele vai ficar só isso aqui. Alguma dúvida? Beleza? Tá? Agora, quanto vai dar isso aqui? Quando o ΔX tende a 0, isso aqui vai tender a quanto? 4. O mesmo 4 que a gente tinha achado antes. Certo? Vamos fazer num outro valor que eu acho que vai dar para ajudar. Vai ajudar. Qual outro valor vocês querem? x0 igual a quanto? 5. Tá. Hã? 5 vai ficar muito grande? Não. Então pode apagar isso aí tudo? 32. Hã? Eu só acho que essa aí é desnecessária. Essa aí o quê? É desnecessária. Por quê? É melhor a primeira mais 5. A primeira? Mas é porque essa aí a gente não precisa saber aquele A2 menos B2, entendeu? Eduardo. Não entendi onde foi parar aquele ao quadrado aí. Tipo, você cancelou o de baixo e o do 4, certo? Isso, eu cancelei. São 4 mais ΔX. É. Esse ao quadrado foi pra onde? Esse ao quadrado virou isso aqui. Entendeu? Porque ele ficou elevado a 1 só. Qualquer. Hã? Que é tipo só um valor qualquer no caso. É porque estava elevado ao quadrado, então eu dividi esse por ΔX e esse por ΔX, entendeu? Então 4 ΔX dividido por ΔX dá 4. ΔX ao quadrado dividido por ΔX dá ΔX. É porque ΔX é um número. Vamos usar o H, que foi o que o Júlio falou, que na verdade a letra que esse ΔX acho que às vezes confunde, que parece que é duas coisas. E é uma coisa só. Vamos usar, em vez de ΔX, H, que é a letra que se usa em geral com ΔX, beleza? Certo? Eu visualizei o que você falou. É porque você entendeu como isso aqui virou isso aqui? Não, na verdade eu não vi o elevado ao quadrado. Pra mim você cortou, ficou os dois e deu isso aí. Mas eu realmente não vi, tô vendo agora, que você estava na frente. Eu não consegui. Então, eu cortei esse com esse e ficou só o 4. Só o 4, sim. Aí esse estava elevado ao quadrado, eu cortei com esse, ficou ele elevado Ah, ao... você cortou os dois com... Imagina que ele colocou em evidência. Ah, sim. Ele depois cortou. Entendi. Ia. O senhor está mostrando como fica a notação em limite Isso. e na notação de derivada. Vamos chegar lá, que aí a gente tem que fazer com um limite genérico.
Por enquanto a gente está fazendo pontos fixos, tá? Acho que a gente vai chegar lá amanhã. Mas posso fazer? Não dá para fazer hoje. Peraí, você deixa na foto assim. Tá. Pode apagar? Olha só, então eu vou fazer como a Larissa pediu, eu vou fazer no ponto 5, tranquilo? Certo? No ponto 5, quanto vai dar o y0? Não. Não, é o quadrado ali? É o quadrado. É, 25, foi mal, eu vi errado. Beleza? 25. Agora eu vou apagar isso aqui tudo. Eu acho que ficar usando esse ΔX atrapalha mesmo ver as contas que a gente está fazendo. Olha só. Então, em vez de ΔX, vamos usar essa letra H, tá? Que é a mesma coisa. Esse H aqui é o ΔX, beleza? Certo? É só porque fica uma notação menos carregada, tá? Eu acho que... E é a letra que se usa... Vocês vão ver a definição de derivada escrita assim, em geral. Certo? Bom, vamos lá. Então, vamos bem assim, passo a passo. Então eu vou fazer limite com H tendendo a zero. Vou deixar assim, ó, F... Quem é x0? x0 é 5, concorda? Então eu vou f de 5 mais h menos f de x0, que é quanto? 25. Beleza? Certo? Sobre h. Tá? Agora, quanto é f de 5 mais h? F não é x2? Então f de qualquer coisa é essa coisa ao quadrado. Então, 25 mais h ao quadrado? Não, 25 mais 2h mais h ao quadrado. Porque é isso aqui... Seria 10h. 10h, isso. 10h, 2 vezes 5 vezes h ao quadrado. Mas vamos fazer assim. Beleza? Tranquilo? Tá? Agora sim, isso aqui vai ficar quanto? Quanto dá isso aqui, ó? 25 mais 10h mais h ao quadrado menos 25 sobre h. Beleza? Certo? Agora, o que eu posso fazer aqui? O 25 vai cancelar. Então eu vou ter limite com h tendendo a zero de 10h mais h2 sobre h, concorda? Beleza? Agora, esse h vai cancelar, tranquilo? Só que como no numerador eu tenho uma soma, eu só posso cancelar se eu puder cancelar com essas duas parcelas, beleza? Certo? Por exemplo, se eu tivesse assim, 10 mais H2 sobre H, eu não poderia cancelar o H, tá? Certo? Porque isso aqui seria 10 sobre H mais H2 sobre H. Beleza? Tá? Tranquilo? Então eu só posso cancelar porque tem o H aqui e o H aqui. Tá? Então eu estou dividindo o 10 sobre H por H e o H2 por H também. Tá? Então quanto vai dar isso? Vai ficar 10. Isso, 10 mais H. Beleza? Eduardo, tudo bem? Caio, beleza? Então vai dar limite com H tendendo a zero de 10H mais H mais... Oh, nada Tem que colocar disso. essa... Tem que colocar parênteses? Hã? Tem que colocar parênteses? Sim, tem que colocar o parênteses. Porque esse parênteses é para dizer que isso tudo aqui faz parte do limite. É o limite disso aqui tudo. Se eu não colocar o parênteses, quer dizer que eu estou calculando o limite só do 10. Mas não tem que colocar igual. Aonde? Não, né? Porque isso é tipo uma fórmula, né? Não, esse igual aqui tem. Não. Ah, tá, sim.
Esse igual a que vem. Isso é igual a isso. Professor, então o limite é 10? O limite é 10. E em todas as contas a conta vai ficar meio assim, não teria como deduzir, já que o limite era 10 só a partir da conta anterior, antes de cancelar? Teria, mas assim, depende do quanto você consegue pular etapas, entendeu? Teria, assim, mas é que eu estou fazendo bem passo a passo. Certo? Aí, vamos supor, se eu fizesse uma conta parecida e eu fizesse, vamos supor, eu entendi. Aí a gente fez a colocação, colocou cada valor, primeiro encontrou como ficaria o x0, o f de x0, fizemos a conta. Depois que a gente botou meio que tudo a potência, a segunda potência. Então tudo ficou vezes ele. Mas é a segunda potência porque a função que eu tenho é x2. Eu tô iniciando com essa função, entendeu? Se fosse x3, seria tudo ao cubo. Tudo entendi. Aí depois que resolveu isso, se eu quiser, tipo assim, cortar os que são mais fáceis e já analisar quando tá no meio e só pegar o valor e repetir, não tá errado, né? Não. Se eu colocar assim, então, limite de h com h tendendo a 0 igual a 10, tá certo. Tá, mas você vai conseguir ver isso sem fazer essa conta toda? Não, é porque o 10 apareceu uma etapa antes. A próxima etapa eu não entendi. Tipo assim, eu entendi o que o senhor explicou, mas eu acho que eu precisaria praticar mais para pegar a prática de começar a fazer mais vezes. Isso. Eu entendi por causa do produto notável, que o senhor tinha falado no anterior, que o senhor só usou no outro. Esse aí não é tão importante. Então, eu acho que esse aqui é mais chato justamente porque a gente não usa aquele produto notável, entendeu? Sim. Aí, então, eu não vou te explicar, mas tipo assim, na minha cabeça faz sentido que quando o senhor começou a fazer a parte dali de cima e eu já vi o 10, já fazia sentido que o 10 era o limite. Tipo assim, aonde? Aqui? Nesse formato, isso. Mas por quê? Porque quando o senhor cortou, já dava pra ver que ia cortar com o de cima. Sim. E que o único número que ia sobrar ia ser o 10. Mas aí Sim. você tem que aprender a se adaptar para ensinar, sei lá, pra ser Também, mas se você conseguir enxergar isso aqui logo sem errar, tudo bem. Porque tipo assim, no início tem muitos números entre aspas, começa mais com letra. Mas quando chega nessa parte, o único número que sobra é 10. Então, tipo assim, já fica meio que não se deduzir. E se eu colocar na prova, fizer só até essa etapa e botar o limite 10, eu tô errada? Não. Mas assim, se você pular essa etapa, você pode ter outro caso que você vai errar. Porque... Nesse caso tá certo. Porque como eu simples, disse, né? se fosse assim, ó, o único número que aparece aqui é 10, mas o limite não é 10. Entendeu? Entendi. Beleza? Aí qual seria o limite dessa conta? Infinito. Porque em cima ele tende a 10 e embaixo ele tende a 0. Então esse limite seria infinito, entendeu? Olha só, Eduardo. Só queria perguntar como ficaria, porque você disse que as contas ficavam um pouco mais tranquilas, entre aspas, porque você está usando números redondos. Mas se fosse algum número tipo 6,19, como ficaria? Acredito que ficaria mais difícil de qualquer tipo de visualização para o limite, né? Ficaria mais difícil só porque eu teria que elevar ao quadrado e daria um número, entendeu? Mas tipo, quando a gente fosse fazer, por exemplo, uma prova, aí vamos dizer que o número final deu 6, partindo daquele negócio de 0,99, 99, 99, se fosse 6,99, 99, enfim, sabe? Se a gente fosse numa prova, seria tranquilo, tipo, colocar como resposta final lá o limite e tal, tipo, que tende a 7? Depende do caso. Se der 6,999 reticências, é 7. Entendeu? Eu tenho uma pergunta. Mas assim, calma que você fez duas perguntas numa só. Outra pergunta, se a gente tivesse um número aqui que não fosse inteiro, não ia ter uma dificuldade adicional. A dificuldade maior seria só fazer a conta. Fazer as contas, porque, tipo assim, se fosse 6,19, eu teria que botar 6,19 ao quadrado. Então só essa é a dificuldade, entendeu? Não é uma dificuldade, assim, conceitual maior. A conta é a mesma. Se for irracional. Se for irracional também. Se for raiz de 3, você tem que colocar a raiz de 3 ao quadrado, que é quanto? 3. Entendeu? E eu tenho uma pergunta que é sobre isso, porém é uma dúvida minha. Uma vez eu vi na internet a explicação por razão, por que 0,999 é 1. Por razão. É a mesma coisa. Mas 0,99 é igual a 1 é um limite, tá? Sim, mas só sei que foi cortando as coisas, quando foi falar que 9,
sobre 9, que é igual. Não, foi ele contando, eu não lembro. Uhum. Eu não Por sei quê? explicar. É porque a pessoa estava explicando, ela não estava falando de conceito de limite, não estava falando de conceito complexo. Só Tá. que no final da conta, deu tipo 9 sobre 9. Isso, não, já sei o que ele fez. Ele multiplicou. A gente fala disso amanhã, tá? Eu prometo. Agora, vocês querem falar mais sobre isso ou acabou a aula? Hã? Tem uma dúvida, eu tenho por Sim. exemplo, Oi? Tá, já vou. Então, eu vou aí olhar. Então a gente continua amanhã. Pode ser? Fala, Fabrício. Nesse caso que você falou agora, se fosse 6,19, eu não posso só deixar 6,19 ao quadrado? Pode, porque depois ele vai cancelar. Tá, então amanhã a gente continua. Tchau, professor. Fica com Deus. Obrigado.